soleira. Com certeza você já deve ter ouvido falar nela ou ouviu recentemente, descobriu que ela é uma polêmica no mundo da arquitetura, não é mesmo? E você tá pensando em reformar, tá aí se questionando se você precisa ou não precisa usar a soleira, e justamente por isso você caiu aqui nesse vídeo. Então não se preocupe que eu não vou te enrolar e a gente vai direto ao ponto. Então nesse vídeo você vai entender qual que é a função real da soleira, se o seu sonho ali de ter aquele piso, o ambiente todo integrado está muito longe, mas eu vou te contar o que você precisa saber para tomar essa decisão aí na sua casa. Mas já vou te contar a primeira decisão. Ter um bom profissional acompanhando com certeza vai fazer toda a diferença. Eu sou a Yumi, uma das arquitetas especialistas em design de interiores na Pétala Arquitetura, e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. E se tem uma coisa que pode transformar o ambiente, que pode dar aquela sensação de amplitude, de elegância, é o piso da sua casa. Ele conecta tudo, e se ele for mal escolhido ou se ele for mal planejado, pode ser que você não goste muito do resultado. E aí que entra a tal da soleira. Então vamos começar com o que é essa tal dessa soleira? Então começa que a soleira, ela é uma faixa que geralmente a gente vê ali sendo de granito ou de mármore e que separa dois cômodos. E geralmente esses dois cômodos é onde a gente tem transição de piso. Então quando a gente está falando ali de um banheiro de porcelanato para um quarto ali de piso laminado, ou então a gente está falando lá da sua cozinha com um revestimento cerâmico e a sua sala com algum outro material, a gente vai ter uma soleira de transição, porque essa soleira ela ajuda a fazer essa passagem de um ambiente para outro. E era muito usada justamente porque a gente tem diferenças de níveis entre esses materiais. Então ela ajuda a fazer essa transição entre eles. E um dos benefícios aqui, claro, é que você vai ter realmente visual ali de separação com a soleira. Você vai estar saindo do teu quarto, você vai estar entrando no teu banheiro, a soleira tá ali te avisando isso 2 vezes que você tá fazendo esse movimento. Só que pensa aqui comigo. Você tá pensando numa sala toda bonitona, toda integrada, daí ali tem uma faixa de soleira para você ir para sua cozinha, ou você tem uma porta mais larga, colocou uma soleira ali, e você talvez perceba isso só quando a casa já estiver pronta e você vê que tem alguma coisa estranha quando as portas estiverem abertas ali, e você acabar vendo essa soleira de transição de um ambiente para o outro. Quem quer uma casa integrada justamente vai no sonho de querer continuidade, querer amplitude, querer sofisticação, você quer ali que os ambientes respirem junto. Então você não quer, às vezes, aquele elemento visual ali te atrapalhando, digamos assim. Só que a soleira, ela também tem um outro benefício quando a gente fala dessa transição de ambientes. Eu falo que ela meio que reseta o ambiente, mas deixa eu explicar certinho por quê. Quando a gente está planejando o projeto, a gente faz uma das etapas são as pranchas de paginação de piso. Então a gente vai ver aonde é a melhor saída, que seria o quê? Eu vou ver aonde vai ser melhor a gente começar, onde vai ser melhor o pedreiro começar a colocar as peças para a gente ter um melhor aproveitamento das peças. Então a gente vai conseguir ter menos perda, a gente vai conseguir ter menos quebra, a gente vai conseguir gastar menos material. Ou seja, você vai economizar din-din quando a gente faz essa paginação de uma forma correta. E quando eu digo que a soleira ela ajuda a resetar o ambiente, é porque você pode fazer a melhor paginação para esse ambiente, por exemplo, que eu estou aqui agora, eu coloco uma soleira de transição e o meu próximo ambiente eu começo com a melhor de todas. Eu não preciso integrar um ambiente ao outro, porque às vezes eu posso ter recorte de uma parede para outra, eu posso ter faixas, eu posso perder algumas peças justamente por conta dessa integração dos ambientes. Então o legal da soleira é que ela dá essa resetada nos ambientes. Só que assim, não é uma regra 100% que toda vez que você colocar uma soleira você vai economizar material. Nem tudo é um milagre, né, pessoal? Por isso que uma paginação bem feita, um estudo de paginação antes de você começar a simplesmente sair colocando o piso é super importante, justamente para ver aonde que a gente vai ter recorte, qual o tamanho desses recortes, como que você pode às vezes contornar ou se não vai dar para contornar. Então a gente consegue fazer esse estudo da solução ali quando a gente tem essa planta de paginação. Bom, mas aí você deve estar pensando, será que eu realmente preciso da soleira? Por que o pessoal fica falando que a soleira é obrigatória? Por que será que todo mundo usa soleira? Por que eu sempre vejo soleira? Por que eu nunca reparei que a minha casa tinha soleira? Eu acho que a soleira também ela é algo muito tradicional aqui, né? A gente está acostumado a fazer com soleiras, a gente está acostumado a ter alguém que faça com soleira e para não fazer com, a gente pode acabar gastando mais material. A gente sabe que às vezes essa não é a realidade que a gente está tendo agora, que
que a gente não pode gastar. Às vezes é melhor a gente fazer com os recursos que a gente tem na mão. Então a gente vai precisar de mais material para fazer essa soleira. A gente precisa de uma mão de obra especializada. A gente precisa de um estudo, de um planejamento. A gente precisa conferir o tamanho das peças, ver qual é o tamanho mais adequado da peça para a gente usar. Então a gente tem um trabalho bem grande quando a gente quer fazer esse piso todo ali integrado no mesmo material. E quando a gente tem todos esses, precisamos de um bom profissional, precisamos de projeto, precisamos de uma boa avaliação, a gente sabe que a gente tem custos mais altos. Então, para a gente ter essa sensação de amplitude ali, essa sensação de quando a gente elimina a soleira, que a gente consegue dar essa continuidade no ambiente, a gente precisa ter um projeto, a gente precisa ter esse planejamento. E eu já vi algumas vezes o pessoal fazer a soleira do próprio material também. Então, você faz o ambiente todo, digamos, no porcelanato cinza, aí você faz a soleira, você reseta ali, e daí você continua no alinhamento do próximo ambiente. Então, você consegue resetar com o próprio material. Só que você tem que ver se isso se encaixa para você também, né? E como tudo é uma questão de você ver quando se encaixa. Quando a gente não está falando da parte técnica, obviamente, pessoal, a gente não está falando de algo que seja mais técnico do que estético, você já sabe que você vai ter que colocar na balança. Você vai ter que ter uma boa escolha ali de revestimentos. Eles vão ter que funcionar em diversos cômodos da sua casa. Então, ele vai ter que funcionar na tua sala, na tua cozinha, na tua lavanderia, no teu lavabo. Às vezes, porcelanatos retificados são uma boa solução, porque você vai ter menos rejunte ali, você vai conseguir deixar essa sensação de continuidade. Você vai ter que planejar bem a paginação, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes nesse vídeo. Então, a forma como o piso vai ser assentado, a forma como ele vai ser instalado, de onde ele vai começar, o tamanho dele, você vai ter que ter uma boa paginação de piso. E é claro que para você escolher um bom piso, você não pode esquecer de prezar pela sua segurança. Então, aquele piso brilhante que você quis colocar na sua sala, ele não vai funcionar para o seu banheiro. Teve um caso de uma cliente nossa que ela queria o mesmo piso na casa toda. A gente não deixou ela colocar o piso polido que ela queria no banheiro. A gente falou que era o único lugar que a gente proibia ela de tudo era no banheiro, porque era o sonho dela ter a casa com o piso polido. A gente proibido ela ter o piso polido no banheiro, porque a gente sabia que daí era um risco de escorregar, porque o piso polido acaba tendo, né, essa questão. Então a gente pegou um piso muito similar com o piso polido que ela queria, só que no acetinado, e daí a gente fez ali a casa integrada. Quando você abre, é pouquíssima a diferença que você consegue ver de um material e outro, mas a gente não deixou ela colocar o piso no banheiro. E hoje em dia, se você quer fazer a transição de piso ali sem uma soleira necessariamente, você não tem ali a intenção de resetar o ambiente nem nada do tipo, existe hoje os perfis metálicos de transição também. Então você consegue fazer essa transição de uma forma bem sofisticada, com frisinho metálico, com um acabamento metálico ali super discreto e charmoso. E antes da gente partir para o próximo ponto, deixa eu te lembrar aqui que se esse vídeo está te ajudando, não esquece de ajudar a gente a curtir o canal também. Bom, e agora você já entendeu a diferença ali entre ter e não ter soleira, já entendeu que a paginação do piso faz muita diferença, mas e você sabe, por acaso, escolher o tamanho ideal para o seu piso? Se você não sabe, eu vou deixar um que a gente tem aqui no canal para você aprender tudinho, tá bom? Então ele vai ficar aqui no card. Assiste essa próxima aula. Um beijo e até a próxima!